agora nossos Coffee Express para a gente fazer aquele resumão de antidiabético oral. Então vamos lá, falando sobre as principais características que caem na sua provinha de residência dos antidiabéticos orais e subcutâneos, tá? Então vamos começar aqui falando da metformina, que é a droga inicial de escolha no tratamento do diabetes, para atuar em várias vias fisiopatológicas do diabetes tipo 2, reduz eventos cardiovasculares, é altamente potente no tratamento do diabetes, é segura com relação à hipoglicemia porque não tem atuação no pâncreas, é contraindicado com a taxa de filtração glomerular menor do que 30, e você precisa ajustar a dose para até 1 grama por dia, quando o clírice é menor do que 45, e também tem benefícios no pré-diabetes, né, na evolução, ela retarda a evolução de pré-diabetes para diabetes em cerca de 30%, na síndrome da ovário policístico também tem benefício na ovulação, em redução de abortamentos, tá certo? A carbose é aquela droga que vai reduzir, né, lentificar a digestão e absorção de glicose no trato gastrointestinal, então ela tem ação local, ela não tem uma absorção sistêmica e tem ação principalmente na glicemia pós-prandial. Também existem estudos que mostram que ela também retarda a progressão de pré-diabetes para diabetes. A grande limitação é porque ela não é tão potente, né, em reduzir a glicemia, a hemoglobina glicada, e ela tem esses efeitos colaterais de flatulência, meteorismo, porque como ela retarda a digestão e a absorção dos carboidratos, eles ficam mais tempo no lumen intestinal e podem provocar flatulência, meteorismo, inclusive diarreia osmótica. A pioglitazona é uma medicação também que tem um alto efeito sensibilizador de insulina. Seu principal mecanismo de ação é ser um sensibilizador de insulina, inclusive tem um efeito mais potente do que a metformina em sensibilizar a insulina, tá? Tem benefícios também em redução de inflamação, de transaminase, de fibrose na doença hepática gordurosa metabólica, antigamente chamada de não alcoólica, tá? Também tem evidências, né, de retardar a progressão de pré-diabetes para diabetes tipo 2, contudo, a sua grande limitação são seus efeitos adversos. É uma droga que pode causar retenção hídrica, fraturas, ganho ponderal e também aumentar o risco de câncer de bexiga. É contraindicado nos casos de insuficiência cardíaca estágios 3 e quase devido a seu efeito de retentor de água, tá? Sulfonilureia. São uma classe de drogas, né, glimeclamida, glimepirida, gliclazida, que leva a uma liberação constante de insulina pelo pâncreas, sendo independente de que a glicemia se eleve ou não, independente do paciente estar se alimentando ou não, é constantemente aumentada a secreção de insulina pelo pâncreas por esse grupo de medicação, tá? Por conta disso, é uma medicação que aumenta muito o risco de hipoglicemia e também, como aumenta a secreção de insulina, pode levar a ganho de peso. É uma medicação muito potente no controle do diabetes, tem grande disponibilidade no SUS e leva à redução de complicações microvasculares, a gliclazida e a glimepirida. Vamos falar agora dos inibidores do DPP-4, que são as chamadas gliptinas, tá? Então, todas as drogas que o sufixo é gliptina, tá? Então, o prefixo pode ser qualquer coisa, mas terminou com gliptina é o inibidor de DPP-4. O que ele faz? Ele inibe, né? Ele degrada a enzima que degrada o GLP-1. E o GLP-1 tem um efeito, né, de estimular o pâncreas a produzir insulina na resposta, na presença do alimento. Então, você só vai aumentar a produção de insulina se o paciente se alimentar. Por conta disso, ela raramente causa hipoglicemia e é muito bem tolerada. Não tem impacto no peso, não tem impacto em redução de mortalidade cardiovascular. Mas é uma medicação que eu posso utilizar em pacientes internados, em pacientes em qualquer fase de doença renal crônica, inclusive em pacientes que façam diálise, é só eu ajustar a dose, tá bom? Exceto a linagliptina e a evogliptina, que eu nem preciso ajustar a dose, eu posso já utilizar sempre a mesma dose de medicação. E esse relato de associar ou não pancreatite, mas isso já está meio que caindo por terra, tá bom? Temos também os inibidores do SGLT2, que são as glifosinas. Então, empaglifosina, dapaglifosina, canaglifosina, que são medicamentos que eu até brinco que são as florzinhas da clínica médica, porque são aprovados para tratamento de insuficiência cardíaca, progressão de doença renal crônica. Então, é uma medicação que tem vários benefícios além do benefício hipoglicemiante, tá? Então, como eu falei para vocês, reduz eventos e mortalidade cardiovascular em pessoas com diabetes e sem diabetes também, tá, gente? Doença cardiovascular. Também retarda, reduz desfechos renais em pacientes portadores de diabetes e não portadores de diabetes, reduz internação e mortalidade por insuficiência cardíaca em pacientes diabéticos e não diabéticos, raramente causa hipoglicemia porque não tem efeito no pâncreas,
pode causar infecção do trato geniturinário, porque tem um efeito glicosúrico, aumenta a eliminação de glicose pela urina, e isso pode causar favorecer, né, a proliferação de bactérias e fungos. Então, temos que sempre orientar nosso paciente a secar bem a região genital após a diurese, tá? E também é uma medicação que pode levar a uma cetoacidose glicêmica devido a seu impacto na diurese. Ela aumenta, né? Ela tem um efeito diurético. E no paciente que não se hidrata adequadamente, paciente idoso, pode aumentar o risco de cetoacidose glicêmica. E por fim, os análogos de GLP-1, que são as TIDAs. Então, liraglutida, semaglutida, tá? Temos a dulaglutida, então todos que terminam em TIDA, tá? São medicamentos que, como é um análogo de GLP-1, aumenta a secreção também de insulina dependente de glicose. Tá? Também tem efeito no trato gastrointestinal, retardando o esvaziamento gástrico, levando por conta disso uma redução do apetite, a pessoa fica se sentindo saciada por mais tempo, leva à perda de peso, também é um grupo de medicação aprovada para o tratamento da obesidade e síndrome metabólica, tá? Raramente causa hipoglicemia, porque só vai aumentar a produção de insulina se o paciente se alimentar, leva à redução de mortalidade e eventos cardiovasculares em pacientes com doença cardiovascular e diabetes, reduz a albuminúria, pode provocar efeitos gastrointestinais justamente por retardar o esvaziamento gástrico. Então, o paciente pode ficar nauseado, ter vontade de vomitar, ter diarreia, obstipação. E aumentar a frequência cardíaca. Essa questão da pancreatite aguda também está meio que caindo por terra. São medicações injetáveis, exceto a semaglutida, que temos a apresentação oral. Beleza, pessoal? Um resumão aí de hipoglicemia antes de tratamento de antidiabéticos orais e subcutâneos.